Permita que seu coração lhe aponte a direção para a sua fusão com a fonte da vida. Para isso, viva o seu pensamento sustentado no teu sentimento. Permita que a sua alma vivifique constantemente as suas articulações, os seus pensamentos, com o viço da juventude. Para isso, nunca deixe de acreditar no amanhã. E traga o amanhã para o agora. Fazendo com que você viva na sua sensibilidade aquilo que você realmente quer ser. Faça de você mesmo a ponte que te junte à imensidão do ser que você é. Para isso, idealize-se como ser ideal e seja esse ser nas suas atitudes, no seu pensamento e no seu sentimento. E assim será. Bom, neste vídeo falaremos sobre o mistério do ser. E nesse mistério, eu quero mostrar para você que a única maneira que você vai ter realmente de transformar-se, de renovar-se constantemente, é você viver o sentimento e o pensamento numa coisa só, naquilo que você ama. E em hipótese alguma, você se perturbar com o amor que você sente. Porque muita gente acha que o amor é uma via de mão dupla. O amor não é uma via. O amor é o tudo do todo. E o todo do tudo. E não se perturbe, porque amar é entrega e abandono. Porque o amor é tão grandioso, que ele se realiza pelo caminho do torto, porque o reto é pequeno demais para ele. Bom, quando o Verbo Divino criou sua grande obra, ele formou a substância eletrônica, a substância primordial, a matéria-prima, que é a luz. Ela é também chamada de prana, de eon, de nirvana, de luz astral pelos cabalistas, de uma série de nomes. Mas ela é uma substância. E na alquimia chamamos de substância primordial, ou substância eletrônica. Ela é a luz. Ela é o Espírito Divino. E essa luz, ela está completamente ligada a cada um de nós, e nós estamos sendo envolvidos por ela e interpenetrando ela. Ela é a energia, a famosa energia. A energia, ela é sempre pura e é sempre harmônica, sempre.
Os pensamentos desequilibrados, né? Os conflitos, os pensamentos, o desequilíbrio, a desarmonia, podem até envolvê-la, mas não conseguem penetrá-la, porque ela é pura. Bom, e essa energia obedece ao pensamento dotado de arbítrio livre, que deveria ser todo o pensamento humano. Quando o pensamento não é dotado de arbítrio livre, quando ele é adaptado pelas condições e necessidades ou pelas imposições do meio. Bom, essa energia, ela obedece ao pensamento humano porque o pensamento humano é inerente a ela. A natureza do pensamento humano é inerente à natureza da substância eletrônica. E, portanto, toda e qualquer desarmonia que uma travessia viva pode ser elevada a esta substância e dissolver essa desarmonia, atingindo um estado que permita a manifestação perfeita de ser do ser em questão. Toda desarmonia que uma travessia possa viver pode ser elevada a esta substância, permitindo que a manifestação perfeita de ser, do ser, aconteça. Bom, o pensamento, ele cria, ele gera uma imagem. Essa imagem se faz numa forma. E a energia é que vai fundir essa forma, essa imagem que você pensou, à sua vida. E o elemento que faz essa fusão, que faz com que a energia execute essa fusão, é o sentimento. Por isso que falamos em pensamento e sentimento juntos. Ou seja, se você não sente o que você pensou, a fusão não acontece. A energia obedece ao pensamento, mas ela funde pelo sentimento. Tem uma técnica alquímica que diz o seguinte: quando você vai dormir sentindo que está realizado aquilo que você deseja, aquilo ganha uma grande força para se fundir à sua vida. Porque quando você vai dormir, né, que a gente falou no vídeo anterior, você entra na quarta dimensão, né? Você se liberta do mundo emocional, né, do teu cérebro. E você então está livre no mundo do pensamento, no mundo do sentimento. Lembrando que a emoção, ela é uma reação, né? Esse mundo é um mundo reativo, né? A emoção é uma reação de um sentimento, de um sentir. Algo acontece que gera emoção. O sentimento não. O sentimento é o que faz algo acontecer. Há uma grande diferença entre os dois. Bom, e como que esse processo, né, acontece de você juntar o teu sentimento ao pensamento? Por por algo que todo ser humano carrega. Um princípio que todo ser humano carrega que chama-se inteligência. Ora, a inteligência, ela não é pertinente à emoção, à cultura. Ela é uma capacidade que todo ser humano possui, porque ela é a lógica da sensibilidade. Ou seja, a sua sensibilidade possui uma lógica para você. E essa lógica é a inteligência. Se você traz clareza dessa lógica e por ela se manifesta, você usa a inteligência. É simples assim. Bom, não vou entrar em detalhes de inteligência emocional, essas coisas todas, né? A gente está falando de um mundo que, por exemplo, de um mundo que ego virou sinônimo de vaidade.
Quer dizer, sabe, ego significa o ser, né? Sabe, quer dizer, mas tudo bem, nós não vamos entrar nesses aspectos, nós vamos deixar isso mais para frente. Né? Mas eu quero que você pense, para a gente poder falar sobre o segredo do ser, que você pense nisso, né? Que a inteligência, ela é a lógica da sua sensibilidade. Se você, com clareza, vive a sua sensibilidade, com clareza, vive a sua sensibilidade. Como é que você vive com a sensibilidade? Separando o sutil do espesso sempre. O que é sensível em mim? Né? O que é emoção? O que eu sinto? Né? Como é que eu vou ter clareza disso? Ora, tudo aquilo que é uma reação em você é emocional. E tudo aquilo que é natural em você, que independe do meio, é sentimento. Né? O amor é um sentimento, ele não é uma emoção. Você ama alguém independente do que daquela pessoa faz. A prova disso é que como os pais amam os filhos, independente do que os filhos sejam. Certo? O amor, ele é um sentimento. Né? A paixão, ela é emocional. Né? Você se apaixona por alguém, por aquilo que a pessoa demonstra, por aquilo que a pessoa se mostra a você. Né? Pode ser que ela mude e não vai gerar mais essa emoção em você e a paixão acaba. Tá certo? Por isso que dissemos, né, que o amor é tão grandioso que se realiza pelo caminho do torto, porque o reto é pequeno demais para ele, porque ele é do mundo do sentimento. Né? E ele não cabe em articulações, ele não cabe em... as coisas têm que caber, ele não cabe em nada. Ele não cabe em coisa alguma. São as coisas que têm que caber nele. Ele é, digamos, se você for qualificar relativos e absoluto, ele é o absoluto de todos os relativos. Bom, então, sendo a inteligência a lógica da sua sensibilidade, nós vamos dizer assim, bom, o pensamento, então, ao criar uma imagem, ele cria uma forma. Foi assim que você adquiriu essa forma física. Você teve um pensamento de você mesmo. Né? Não sei se você acompanha, por exemplo, fotos do passado, você muda. Você muda porque você muda a maneira de pensar, você muda a imagem que você está fazendo de si mesmo. Imagina que você, de repente, faz a idealização sua de como seria um ser ideal, algo que você... Olha, veja bem, o que é essa idealização? É algo que você olhe como se fosse uma obra-prima para você. E que você goste do que vê. Goste do que vê, né? Sei lá, você goste do que está vendo. Que você possa dizer assim, olha, isso é o melhor que há em mim. Você vai perceber que nessa idealização, você não vai conseguir separar ela do amor que você sente. E se a energia vai fazer a fusão dessa imagem, né, na sua vida, você vai perceber que a idealização, em verdade, ela vai ocorrer quando você tiver a humildade de dar atenção àquilo que quem você ama vê em você. Do melhor que esse ser vê em você. Não é lindo? Explicando um pouco melhor, podemos dizer assim, né? Imagina uns pais conseguirem a intimidade com os filhos para perceber o que é que os filhos sentem do que devem ser os pais. E os pais, então, se idealizarem nisso. Imagine os cônjuges fazerem isso entre si. Você fazer isso com seus amigos, os amigos verdadeiros, os amigos reais, os amigos que estão realmente em seu mundo. Não estou falando da amizade, estou falando de coleguismo, estou falando de amizade. É por aí que você vai descobrir essa imagem ideal. Não dá para ser só uma coisa sua. Porque você vai perceber nesse ponto que o teu sentimento, né, ele exige de você alguém
Alguém para que ele possa se doar. Se doar. Porque, meus amigos, se não for para se doar, nada acontece. Olha, se toda experiência desarmônica pode ser elevada à substância eletrônica, eu vou te dizer o seguinte: é tempo de você resgatar a tua absolvição de si mesmo, das suas culpas, porque a vida é doar. E o perdão é para doar. Perdoar-se para que você esteja limpo para se doar a quem você ama. Não punir-se, não castigar-se. Idealização, a imagem perfeita que você consegue conceber de um ser, para você ser. A gente faz isso, né? As pessoas fazem isso, a gente não, mas as pessoas, muita gente faz isso, não todo mundo, mas em relação a outros, né? Os pais idealizam o ser perfeito nos filhos, né? Os namorados nas namoradas, namoradas nos namorados, namorado no namorado, né? Namorada na namorada. Entendeu? E se dão mal, porque querem idealizar o outro. Não, idealize-se para doar-se para quem você ama. Bom, tudo, portanto, acontece pela luz e tudo acontece na luz. Existe, e essa luz, como nós falamos, ela envolve a gente, penetra a gente e a gente interpenetra essa luz e essa luz nos cerca. E, sendo assim, a substância eletrônica, a luz, ela doou para nós uma parte, uma luz particular, para que possamos fazer a fusão das ideias em nossa vida. Essa luz particular, né, foi chamada também de muitos nomes. E, na verdade, é o nome mais, para ficar mais claro o que eu ia falar, o nome dela mais comum é aura. Ou seja, a nossa aura, ela é a luz universal, né, a substância primordial no nosso particular, para que possamos acessar as ideias e fundir as imagens em nossa vida para aperfeiçoarmos-nos e aperfeiçoar o nosso estado de vida. Bom, nessa aura, as imagens que a gente pensou e que formaram, né, formaram algo, formaram um padrão, elas ficam impregnadas nessa aura. Elas estão ali. E se você não senti-las, elas não vão se fundir ao seu processo de manifesto, de vida. E elas, com o passar dos anos, elas vão se dissolvendo, porque você não dá a elas o movimento vida. Mas elas ficam lá. Portanto, você consegue fundir elas na sua vida porque elas estão ao seu alcance. Como você faz isso? Como nós falamos no capítulo 1. Através da concentração. Né? Ou seja, lembra? O pensamento projeta, né, em milhões de possibilidades e de repente você encontra uma imagem que é a possibilidade que você reconhece como verdade. Que realmente representa aquilo que você fala, é isso. Essa é a imagem que corresponde à minha verdade, né? O ouro filosófico, a verdade. Então, esse é o meu ouro.
É esse ouro que eu vou fabricar. Ou seja, é essa imagem que eu vou materializar na minha vida. Bom, essa imagem, então, fica impressa na sua aura. E você teve teu trabalho de, então, fazer a expressão dela, ou seja, colocá-la para fora da aura e fazê-la ser manifesto na sua vida. Isso se faz pelo verbo. O grande truque de tudo está no verbo. O que é o verbo? Na gramática, disse que verbo é o sujeito mais ação. Mas nós sabemos que a gramática é meio rasa em muitas coisas, né? Nas definições e tal. O verbo, em verdade, é a ação da vibração da inteligência que fala. E os atos dessa inteligência devem ser inerentes ao que falou o verbo, senão é hipocrisia. São os conflitos. Se eu digo que eu vou fazer algo e não o faço, eu crio, na verdade, uma hipocrisia, e eu crio uma desarmonia. Não é isso? As promessas, né, são sérias por isso. Né? Elas são realmente uma dívida, porque você atuou vibracionalmente uma expressão, uma impressão a alguém que deve ser expressa por você. Bom, esse é o processo. E o mistério do ser está na coisa que sempre foi, vamos dizer assim, muito bem velada. Na verdade, ela é velada, porque é um processo de revelação pessoal. Né? O mistério do ser é o ser revelar-se na divindade, para que ele revele a divindade para si. Revelar-se na divindade, para que ele consiga revelar a divindade para si. O ser humano é Deus finito, porque Deus é o humano infinito. O ser humano é Deus finito, porque Deus é o humano infinito. Volto a afirmar, Cristo disse, vós sois Deus. E Cristo se dizia o Filho do Homem. Pensa nisso. Pensa nisso. É nessa frase que está o mistério do ser. Nós dissemos no capítulo 1 sobre o nome de Deus. E dissemos que você pronuncia o nome de Deus. E uma das coisas que foi dita de tradição após tradição é: não pronunciareis o nome de Deus em vão. O que seria pronunciar o nome de Deus em vão? É você dizer de si mesmo, ao nome dele, que você será uma coisa que você não será. Isso é, na verdade, pronunciar o nome de Deus. Por exemplo, se eu chegar para alguém e disser eu sou tal coisa que eu não sou, eu estou pronunciando o nome dele em vão. A não ser que eu esteja no processo de fazer a fusão, a fundição daquela ideia idealizada que eu fiz de mim em mim. E eu afirmo que eu sou aquela ideia porque o meu sentimento está voltado a ela. É diferente. Ou seja, eu estou assumindo essa ideia, criando essa ideia em mim. Entendeu a diferença? Agora, eu dizer para alguém que eu sou tal coisa só para querer
fingir, isso é pronunciar o nome de Deus em vão. Ou quando você fala, muitas vezes, né, acontece isso, no momento, olha, veja bem, no momento de angústia, no momento que você está, sabe, você dizer, como é que é? Eu sou incapaz, Isso é pronunciar em vão, por quê? Porque lembra, a energia, o pensamento é de natureza inerente à luz, ou à energia. Então, se você diz isso, essas imagens estão impregnadas na sua aura. Portanto, isso pode ser fundido se você sentir. E você vai se tornar um ser incapaz. Incapaz de viver a tua sensibilidade. Portanto, a inteligência some de você. Ela fica adormecida em você. Está claro, né? Bom, portanto, o nome de Deus é aquilo que nós chamamos na alquimia. E aqui eu quero falar uma coisa muito séria. Mergulhar de cabeça na alquimia é você descobrir que há uma presença em cada um de nós. A presença de Deus em cada um de nós. O uno é igual ao todo, segundo Aristóteles, porque o todo, segundo ele mesmo, está em todas as partes, ou seja, há uma presença em nós, em cada um de nós. Você pode dizer assim, poxa, mas Deus não é um só? Eu te digo, Ele é o todo. Então, há uma presença em cada um de nós. E é essa presença que devemos buscar a comunhão. E essa presença, ela atende pelo nome, o nome eu sou. Portanto, quando você diz eu sou, você está acionando essa presença. Meus amigos, o que é essa presença? É o Verbo divino que fez a luz, ou a substância eletrônica, a substância primordial, a matéria-prima. Portanto, pronunciar o nome dele é você utilizar a vontade de quem fez tudo isso. É claro que deve ser usado com inteligência. Todd, ele dizia uma coisa que interessante, não sei se a gente comentou isso, eu acho que a gente comentou isso, mas tudo está contido na inteligência de uma única palavra. Uma palavra de 4 letras. A gente comentou isso. Essa palavra significa Deus para os dogmas religiosos, significa o ser humano para os axiomas filosóficos, mas para os iniciados ela realmente ela é a revelação do poder divino. Essa palavra de 4 letras é o nome da luz. É o nome que se dá à luz. Os antigos deram à luz. Tá bom? E o Pai Celestial, a presença que está em você, ela foi quem fez isso. E pelo nome dela, a natureza inteira se curva. A natureza opera a natureza. E o ser humano supera o ser humano quando ele se rende ao humano. O ser humano supera o ser humano quando se rende ao humano, ou seja, ao humano infinito. Que só o sentimento consegue tocar para inspirar o pensamento. Esse é o mistério do ser. O mistério de que, quando falamos na alquimia, de você criar-se a si mesmo como ser integrado à verdade do todo, a gente pode dizer o seguinte, olha, quando a gente pediu para você, quando a gente falou para você idealizar o que seria um ser perfeito, e agora a gente conclui dizendo que para você idealizar esse ser, você deverá inexoravelmente conhecer aquilo que quem você ama enxerga no ser.
para que você consiga formar essa imagem, consiga criar essa imagem, pensar nela e conseguir se tornar ela, né? Ou seja, a imagem que quem ama vê em você. Nós estamos dizendo assim, porque você vai estar próximo dessa presença. Há uma maneira também de você fazer isso invocando essa presença, né? As famosas orações, na verdade, elas seriam esse contato, né? Por exemplo, eu não professo nenhuma religião. Eu acho que eu já comentei isso, né? Esse papo de sou católico não praticante, né? Isso é hipocrisia, né? Se você não pratica algo, você não é algo, né? Então eu não professo nenhuma religião, mas eu respeito a verdade de todas elas. E a verdade de todas elas é o contato com o contato divino, com o divino, através da oração. Oração, falar, conversar. E se você buscar, como Cristo dizia, né? Quando você for orar, não ore como oram os como é que chama? Fariseus, né, se não me engano, né? Para as pessoas verem que está orando. Não. Sabe? Ore você com você mesmo, como se você estivesse conversando realmente com seu pai e mãe, sabe? Com a presença que está em você. Ela está em você. E eu te digo mais, né? Como alquimista, eu vou falar uma coisa muito clara, né? Só há um templo onde você possa encontrar a eterna presença. Esse templo você habita, é o seu corpo. E quando você não habitar o seu corpo, podemos dizer que é o corpo espiritual. Nós vamos falar mais sobre corpo espiritual, vamos falar sobre mais sobre essa coisa de como é, né, o espírito e tal no próximo capítulo, tá bom? Mas senão isso aqui vai ficar muito longo e não é o objetivo desse capítulo. O objetivo desse capítulo é a grande obra. E faz parte da grande obra você revelar o mistério do ser. E o mistério do ser é esse, ou seja, a presença divina em você, chamada pelos, vamos dizer assim, pela mais íntima alquimia de eterna presença, ou presença eterna. E a maneira que você tem de viver a grande obra, veja, você criou, de você viver, né, sendo realmente Deus finito, em comunhão perpétua com Deus infinito, é você ser presente na eterna presença. Presente na eterna presença. Bom, o bom do vídeo vai ser isso, né? Dá para você voltar e claro que aqui, por exemplo, a gente falou, né, sobre os arcanos da Pedra Filosofal. Falamos também sobre o último e eterno, o último indizível arcano, né, da alquimia. Né? Falamos sobre os segredos mais profundos da alquimia. Dá para você voltar e buscar. Minha intenção são coisas, na verdade, que a gente não pode dizer é isso, porque lembra que a gente falou, é um conhecimento que você deve realmente revelá-lo, para que você consiga ter toda a força. Né? É a mesma coisa que você chegar para alguém e dizer assim, por exemplo, é uma coisa que você chegar para alguém e falar para ele assim, olha, o vinho tem um sabor, toma um vinho. Não dá para você descrever, não é isso? Então é isso, tá bom? Bom, dito isso, nós vamos falar, antes a gente falar algumas coisas, para encerrar, né, esse capítulo, nós vamos dar uma prática, duas práticas, na verdade, da alquimia. Eu quero falar para você assim, na verdade, existe um grande arcano que chama-se o arcano da juventude eterna, ou da prolongação da sua existência nesse mundo, né? A juventude eterna. A juventude eterna, na verdade, é um processo interno, né, de você manter-se jovem. Dá para rejuvenescer fisicamente? Também dá, né, mas é o que a gente falou sempre. Para quê? Qual é a verdade disso para você? Se for necessário, se for útil,
Dá. Né? Lembra sempre que a gente comentou isso no capítulo 1, na verdade, a relação é qual é a utilidade. Né? Essa utilidade ela é importante ou ela é apenas útil? Se ela é apenas útil, é o que você vive. A aparência é simplesmente útil. É o que você vive. O que é importante? O que é importante é a vitalidade do corpo. Não é isso? Então, assim, porque os hormônios vão obedecer o processo de você do seu rejuvenescimento, de você não entrar na decrepitude, né? na desintegração do sistema nervoso, essas coisas todas. E o que esse arcano diz? Esse arcano diz o seguinte, presta atenção. A imagem que está na sua aura, por um processo conceitual coletivo do seu próprio pensamento, está a imagem do envelhecimento. Ou seja, isso é uma programação que todos nós carregamos no cérebro. Portanto, assim, todos nós temos uma imagem emocional de que conforme os anos passam, nós vamos envelhecendo. Ela é importante para que nós consigamos desenvolver esse corpo. Então, isso é utilmente importante. É importante. Ou seja, o teu corpo tem que se desenvolver. E eu vou falar uma coisa para vocês bacana. Se você for atento ao seu corpo, quando você completa 49 anos, acontece um processo lindo no seu corpo, na sua energia sexual. É muito lindo. E quando você chega nos 56 anos, esse processo se potencializa. É lindo, sabe? Aí você chega nos 60, né? Ou seja, o denário é vivido 6 vezes. Né? Há um processo fantástico que está ocorrendo no seu corpo. Né? Bom, mas isso nós vamos falando, é só um parênteses, né? Para dizer para você assim, quanto isso é importante. O que não é importante é o desgaste do corpo. E como acontece esse desgaste? Acontece pela qualificação desarmônica que a vida vai sendo, conforme a vida vai sendo vivida. Né? Ou seja, você vai se afastando da luz, você vai entrando num mundo completamente emocional, as emoções são desgastantes, né? E você vai vivendo aquele processo emocional e vai desgastando a sua produção hormonal, você vai desgastando as suas fibras, né? Você vai, na verdade, assim, fazendo que o vício, né, do seu corpo vá se deteriorando. Né? E a sua aura vai imprimindo, lembra, ela imprime, vai imprimindo aquilo que você está vivendo inconscientemente. E o teu corpo vai reagindo àquilo. Mas também há impresso nessa aura, na luz particular sua, vamos chamar assim, também há impresso nela a imagem, vamos dizer assim, de uma estrutura metafísica que é conhecida como um corpo etéreo ou um corpo astral. Né? Ou seja, é uma vibração energética que está próxima, né, desse seu corpo físico, uma estrutura que está próxima do seu corpo físico e que vai, né, na verdade, vai expressando aquela impressão do envelhecimento na alma e vai reverberando no seu corpo físico aquele envelhecimento. Né? Tem muita gente que atinge 90 anos de idade com completa vitalidade. Né? Eu conheci um chinês, mestre de Kung Fu, que, não vou lembrar a idade dele, mas eu lembro que ele tinha mais de 60 anos quando eu conheci, ou estava perto de 60. O cara parecia que tinha 20 anos de idade, sabe? Era impressionante. Né? As pessoas chegam, sabe? Então, assim, tá ali, e ela começa a reverberar no teu corpo físico esse desgaste. Por quê? Porque o que acontece é que você, vivendo, né, as qualificações desarmônicas nas suas experiências, você vai, na verdade, perdendo a ligação com a sua alma. Não é que perdendo a ligação, mas você vai deteriorando essa ligação anímica que você possui, porque a alma
ela não vai envelhecer. Ou se ela envelhece, ela obedece, ela é a imagem da vida que você tem, do ser que você é. Então, assim, se você resgatar na sua alma tudo aquilo que a juventude representa para você, você começa a imprimir na sua aura a juventude. E por sentir a juventude, aqui que está o detalhe, por você sentir a juventude, você pode fundir a juventude no seu corpo. Por exemplo, eu já comentei isso, né? Eu vou brincar com a minha neta, por exemplo. E imagina, ela tem 3 anos de idade. E tem dias em que eu já comentei também isso, eu ando dormindo muito pouco, sabe? Na verdade, 1 hora por dia eu tenho dormido nesses últimos tempos, né? Se bem que no sábado e no domingo eu dormi bastante e tal, mas 1 hora por dia geralmente. E trabalho de dia. E às vezes chega à noite, sabe, assim, eu estou cansado fisicamente, né? Eu estou cansado fisicamente. Aí eu chego lá perante a minha neta e ela quer brincar. Né? Ela quer brincar de, como é que ela fala? Pega, pega, pega. Né? Ela quer brincar de pular corda, ela quer brincar de caça ao tesouro. Né? A gente fica brincando de lobo mau, é barato. E como eu gosto disso, né? Principalmente porque isso faz com que eu reviva algo que eu já vivi com a minha filha, né? A gente brincava muito. De repente eu resgato na minha alma aquele vício todo, aquela alegria toda. E o meu corpo responde. Eu corro, pulo, brinco, né? Entendeu? É claro que, por exemplo, até porque estou dormindo pouco, né? Assim, eu perdi algumas coisas, né? Eu já falei isso, não sei se nesse vídeo, no segundo vídeo. Assim, por exemplo, eu ando meio sem reflexo, né? Sem noção espacial. Né? Eu atribuo muito mais isso ao poucas horas dormida do que ao... Bom, e assim, então... É claro que eu sei que, assim, por exemplo, eu vou fazer o que um jovem faria com prudência, mas vou permitir fazer, entendeu? Eu estou sentindo, fundindo a imagem da juventude na minha vida. Né? E é engraçado que, muitas vezes, assim, a gente fica brincando durante 1 hora, 1h30, e tem momentos que eu penso assim, cansei. Mas aí eu respiro fundo. Né? Geralmente, quando eu sinto um certo cansaço, eu falo para ela assim, olha, o vovô vai sentar aqui na escada, tem uma escada, né, que dá lá para o quintal, e vou fumar. Eu acendo meu cachimbo lá, fumo, e fico olhando ela correr, e aquilo, sabe, é um fogo em mim, né? E, entendeu? É um vício. O arcano da juventude diz que é preciso ser presente na eterna presença. Porque a eterna presença é a Senhora do tempo, Criadora de todo espaço. E ser presente nela é viver no eterno presente. O arcano da juventude pode ser revelado numa frase. A juventude é a vida do eterno presente, na eterna presença de forma presente e eterna. É a vivência do eterno presente, na eterna presença, de forma presente e eterna. Pesquisa. Pesquisa. Bom, para encerrar esse capítulo, eu quero falar para vocês sobre alguma coisa que é importante. Porque quando você, claro, você está vendo esse vídeo e você está acessando as ideias, né? Não é o que eu falo, são as ideias que eu estou expressando. E aí você começa então a ter, sabe, claro, inspirações e tal.
Só que assim, muitas coisas você vai viver no seu dia que você vai esquecer dessas inspirações. Não é assim? Há uma técnica de você sempre ativar a sua memória. Essa técnica é o conhecimento de algo chamado talismã. Não é amuleto, pelo amor de Deus, não é amuleto, é talismã. O que é a diferença do amuleto? O amuleto é um objeto, sabe, é um objeto, desculpa, mas assim, é um objeto falso, né? As pessoas dão crédito a um amuleto, não sei o que tal. O talismã é diferente. O talismã é um objeto que que só você vai conseguir acessar esse talismã, ou seja, só você pode fazer para você e só você vai saber vai conceber e receber o poder desse objeto. Né? E esse objeto nada mais é do que um ativador de memória. Ele é isso. Ele possui algumas propriedades mágicas, né, ou de magia, ele possui, mas isso você vai conhecer. Tá certo? Não vou falar sobre elas, você vai conhecer. Mas a sua função primordial, ou seja, a sua importância, a sua utilidade importante é ele ativar sua memória para aquilo que você realmente quer, entende como a grande obra da sua vida. Como que você compõe um talismã? Né? Bom, tem que ser um objeto que inspire em você alguma. Como é um mundo emocional, inspire em você uma emoção, ou seja, uma reação. Um objeto que você olhe e que gere em você inspirações daquilo que é bom, belo e grande. Que te remetam a você, sabe, comungar com a eterna presença. Escolhido esse objeto, ele pode ser um anel, ele pode ser uma pulseira, né? O meu objeto não é esse anel, né? Mas ele pode ser uma pulseira, ele pode ser, sabe? Você então vai imantar esse objeto. Para imantar um objeto, você deve impregnar esse objeto com os teus fluidos, porque eles carregam, na verdade, a materialidade da sua intenção. Bom, primeira coisa que você deve fazer, você deve ter claro em você o propósito da sua existência, da sua vida. Tá bom? Ele é um ativador de memória. Então, sei lá, você vai querer assim. Não estou falando dos objetivos práticos da vida, não. Estou falando de uma coisa de vida, vivência. Sabe? A ideia de você falar assim, puxa, eu quero compor a grande obra, né? Eu quero me tornar um ser ideal para mim mesmo, né? Então eu quero comungar com a eterna presença, né? E esse objeto vai me ativar essa memória sempre. Então assim, escolher o objeto, você vai ter que manter isso na sua mente. Você pode, lembra, a gente entrar naquela respiração para colocar o teu cérebro, né, no nível alfa, né, de trabalho dele, e aí você pode então criar aquela nuvem que nós falamos, branco-leitosa, e aí você, porque essa nuvem branco-leitosa, né, além da sua aura, você magnetizou a substância eletrônica em você. Ela é a substância eletrônica que você conseguiu magnetizar. Por isso que a gente fala em torno assim, da sua cabeça, né, porque você vai operar ela, tá bom? Então assim, você magnetizou a substância eletrônica, você está ali com ela, você vai ter clareza, né, de colocar naquele objeto uma intenção. Aí então você vai pegar aquele objeto com a sua mão esquerda, né, o nosso lado esquerdo é feminino, né, ele posso dizer, ele é receptivo e transformador, né, o gerador. Né, a mulher, ela recebe e gera, né, ela tem o segredo da natureza, né. Então, assim, e você então, segurando esse objeto na sua mão esquerda, você vai manter na sua mente, sabe, no seu pensamento, claramente a tua grande obra. Faça uma vivência mental dela.
eu vou te dar uma coisa particular, né? E quando você for, né, terminando essa vivência mental, dedique essa grande obra a alguém que você ama. Que isso faz uma diferença enorme. Então, dedique a sua grande obra a alguém que você ama. Ou a pessoas que você ama. Quando você fizer isso, você vai sentir uma certa emoção. Nessa emoção, porque você pode até pôr uma música que te emocione, que te ajude, sabe? Pôr um incenso por causa do aroma, criar um ambiente, né? Uma luz baixa, sabe? Criar um ambiente, né? Uma luz âmbar ou uma luz azul, uma luz assim, sabe? Baixo que eu digo nesse sentido, né? Não escuro. Tá bom? Não é legal fazer práticas alquímicas no escuro. Né? Se sim, fez aquela vivência, você vai pegar aquele objeto, se não for grande, você pode pôr na sua boca. Porque a tua saliva, teus fluidos imantem aquele objeto. Se ele for grande, que não cabe na sua boca, você vai lamber o objeto. Você vai imantar o objeto com os teus fluidos. Você constituiu um talismã. Aquele objeto está constituído como um talismã. Certo? Aí você vai carregar ele. Né? Assim, pela prática, eu digo para você assim, que objetos pendurados, né, no pescoço são muito mais eficazes do que outros objetos, né? Principalmente porque estão em contato direto com o timo, né, com o centro do peito, com o seu coração. Né? Então, assim, eles têm muito mais eficácia, tá certo? Vibracional. Né? Mas pode ser um anel, pode ser uma aliança, pode ser um objeto abstrato. Eu te falo assim, olha, até pode, entendeu? Mas, sabe, você também está no mundo físico, né? Entendeu? Dá para você, sabe, aprimorar o teu corpo também com esse objeto, né? Sei lá, acho interessante você utilizar fisicamente um objeto. Volta o vídeo, qualquer dúvida, lembra sempre, sobre qualquer coisa, manda um e-mail, a gente esclarece, se for preciso, dependendo do... Né, teve uns e-mails que eu recebi sobre dúvidas, né, do capítulo 1, e eu respondi, e as pessoas deram depois o retorno, dizendo que, claro, e pelos comentários que tal, a gente viu que realmente ficou claro o que a gente queria dizer. Tá bom? Faz isso, não sacanhe não, mande e-mail que a gente responde. Pode ser que eu não responda no dia, mas eu respondo sempre, tá bom? Bom, tá claro, então, o talismã é isso, dá para você voltar ao vídeo. Né? Quando a gente falava isso no curso presencial, né, no capítulo presencial, a gente às vezes ficava repetindo, porque as pessoas, claro, ficam perguntando, questionando, que tal. Agora tem um vídeo, né? Então assim dá a pessoa voltar e ver realmente o que a gente falou e tal, coisa assim, tá bom? Tá aí a constituição do talismã. Outra prática que eu quero dar é uma prática de comunhão com a Eterna Presença. Essa prática, ela claro, nós vamos dar uma parte dela, que é uma parte condizente, vamos dizer assim, com uma iniciação, né, alquímica. Né? Com o passar das experiências alquímicas, nós vamos aprofundando um pouco essa prática. E ela consiste em você, vamos dizer assim, conscientemente imantar a substância eletrônica na sua vibração mais sutil. Bom, para isso, você vai praticar isso toda manhã, quando você acordar, e toda noite, antes de dormir. De 10 a 15 minutos, sabe, é o tempo ideal. Né? Mais do que 15 minutos, as coisas ficam cansativas e perdem o efeito. Né? Se você, por exemplo, sabe, começou a fazer, deu cansaço, já para. Né? Lembra sempre disso, é sem esforço. Né? Se você, sabe, está lá e fala assim, meu, cansado, quer dormir, vai dormir, sabe? Ou vai tomar banho, sei lá, se for de manhã. Não adianta você forçar se você não vai se concentrar. Você vai ter que estar concentrado, tá bom? Então assim, você relaxa em pé, você relaxa e você vai começar primeiro a imaginar, né, que um tubo de luz violeta envolve seu corpo. Imagina que esse tubo ele se estende ao infinito na altura, mas ele te envolve. Pode imaginar assim 1 metro em torno de você, ele te envolve. E
dia após dia, imaginando isso, comece a sentir, a dar atenção àquela eletricidade que você está magnetizando. Então, bom, aí as experiências que você vai vivendo, a gente vai conversando depois, tá bom? Esse tubo vamos dizer assim, você está numa oitava muito grande, né, da luz, né, em contato com a grande consciência, né, e depois daí nós vamos ter muitas práticas disso, né? Eu posso te dar uma também. Você pode, por exemplo, conversar, a oração, conversar com a Eterna Presença por esse tubo, né? Ali, você sentiu o tubo, você conversa. Conversa com teu pai, tua mãe celestial. Tá bom? Bom, meus amigos. Meus irmãos, aqui está o capítulo 2. Eu dificilmente, né, por exemplo, o capítulo 1 eu não vi ainda, né, eu não vi os vídeos do capítulo 1. E o último vídeo que eu gravei desse capítulo, acho que foi a semana passada. Aí depois aconteceu uma série de trabalhos que eu tive fazendo e tal, e eu não tive um horário para me poder gravar o final, né, que é esse vídeo. Eu também, então, assim, só que para gravar esse vídeo, eu quis pelo menos pegar o último vídeo para saber onde é que eu parei, ao certo. Eu sabia que eu tinha que falar sobre o mistério do ser. Mas onde é que a gente parou e tal? E por qualquer razão, né, eu ouvi lá as coisas, falei assim, deixa eu ver o anterior, e eu vi, né, os 5 primeiros vídeos, né? E dificilmente, e aconteceu uma coisa que dificilmente acontece comigo, né? Assim, sei lá, eu senti que foi, sabe, foi lindo, né? Eu acho que foi uma obra linda, esse capítulo. É um artista reverenciando a sua própria obra. Isso me deixou num estado muito, vamos dizer assim, muito pleno, para querer dizer para você agora, depois que tudo que a gente falou, e eu acho que a gente conseguiu nesse vídeo, falar sobre coisas, sobre arcanos, né, que são difíceis de ser falado, e falamos dentro de uma linguagem bem acessível, que basta você pesquisar para você revelar eles. Eu quero concluir esse capítulo todo dizendo para você, começando a falar sobre algo que nós falamos lá no comecinho, que diz assim, que o amor é tão grandioso que se realiza pelo caminho do torto, porque o reto é pequeno demais para ele. Quero dizer para você o seguinte, olha, Cristo tem uma frase que diz o seguinte, o reino dos céus sofre imposições. E são os que se impõem que o tomam. Eu quero falar para você o seguinte, quando a gente se prende a essa coisa, sabe, rasa da qualidade, de qualidades e defeitos, a gente limita as possibilidades do ser. É um jugo. Você, sabe, você conseguir analisar alguém dotado de defeitos ou de qualidades, você está julgando alguém. Fazer isso com você mesmo, você está julgando a si próprio. Presta atenção numa coisa. Não há quem possa te condenar se você nunca se julgar. Portanto, é preciso libertar a sua consciência das qualidades e defeitos, para que ela possa ter clareza dos desejos que agigantam o ser que você é e que te elevam à estatura do presente na eterna presença. É preciso apoderar-se de si, ser o senhor, ser a senhora do seu próprio mundo. Assumir
pelo nome de Deus, a inteligência que é vitoriosa para governar o seu mundo. E aceitar tudo aquilo que você realmente sente que é verdade. Para isso, esqueça uma palavrinha perigosa que chama-se merecimento. Porque o merecimento, ele pode te levar a uma hipocrisia mental. Né? Você pode chamar assim, de você fazer coisas boas para merecer coisas boas. Como se você pudesse barganhar com o universo. Você não pode barganhar com o universo. Não existe essa. A substância eletrônica ela é pura. Ela é harmônica. Então, seja puro. Seja pura para ser harmônico, para ser harmônica. E o que é ser puro? O que é ser pura? É viver a intenção única. É viver a intenção única. Só assim você será o presente eterno, na eterna presença. E a eterna presença se fará o presente da sua eternidade, te libertando de tudo aquilo que limita o Deus finito. Porque esse Deus finito será apenas uma ação do Deus infinito. Cristo disse, eu por mim nada faço. É o Pai e Mãe que está em mim que faz as obras. Esse Deus finito será uma ação do Deus infinito. Há uma frase em latim que diz que a frase fala o seguinte: igni natura renovatur integra. Ou seja, no fogo a natureza se renova integralmente. Sabemos que o fogo é o pensamento. Se renova. Ou seja, o caminho todo está em você realmente apoderar-se de si para dominar o que pensa e ter controle sobre o que sente pela consciência. Quando você estiver sentindo algo que não é harmônico, controle. O autocontrole, o apoderamento de si próprio. Porque para encerrar esse capítulo, meus irmãos, eu quero falar para vocês uma coisa muito importante, que talvez sintetize todo esse capítulo. Porque a grande obra é a criação do ser humano por ele mesmo como um ser totalmente integrado à verdade do todo. E o que é o ser humano? Eu ousaria dizer que o humano é o divino. E que o ser é aquilo que o humano ama. E quando o ser amar o humano, ambos, ele se fará num só com o humano. E essas duas palavrinhas, ser humano, se fundirão numa única palavra. Numa única palavra.
Deus. Bom, esse capítulo termina por aqui. No próximo capítulo, nós vamos entrar já nos primeiros setenários dos arcanos da rota da alquimia e vamos abordar as coisas mais, vamos dizer assim, espiritualizadas da alquimia. Claro, sempre, porque aqui tem uma coisa que é importante, né? Assim como a gente fez no capítulo 2, no capítulo 1, sempre trazendo para esse mundo. Porque esse papo de que isso é para ser vivido em outro mundo, isso não existe. Mesmo porque não existe outro mundo. Não existe outra vida. Existe essa vida. E a outra é a mesma coisa. Você está numa condição física, mas é a mesma vida. Então, é aqui e agora que as coisas devem acontecer. E eu não aguento, vou falar uma coisa para você muito séria. Se você realmente quiser a chave da grande obra, revelar os arcanos, principalmente o arcano invisível, né, de toda a ciência metafísica, de toda a arte alquímica, que é conhecido como o grande arcano magisto, né? Ou a famosa palavra perdida dos franco-maçons. Se você realmente quiser ir por esse caminho, vou dizer para você o seguinte, olha, só o amor é a única verdade que dá veracidade a todas as verdades. Só o amor é a única totalidade que dá integridade a todas as partes. Só o amor é a essência de todo ser. Porque só o amor é a santidade de todo sentimento e a mestria de todo pensamento. Porque ele é, e só ele é, o divino em todo ser e o princípio de todo verbo. O Pai Mãe Celestial é o amor e você é o verbo, o amar. Ame como jamais poderia haver outra coisa essencial do que amar. Porque, em verdade, não há. Espero ter contribuído. Espero ter ativado, contribuído para que você ative sua memória. E, quem sabe, nos vemos algum dia. Fiquem em paz, meus irmãos. A eterna presença está com cada um de nós. Esteja com ela. Ame. Ame a eterna presença em você e no seu próximo. E no que você faz. E você será o verbo. E você revelará todas as coisas. Abraço imenso.